Pauta na mão. Ralei, o meu coco tá raspado. No vestibular eu fui aprovado. Boa noite, ouvintes! Está começando mais um DS10, mais um episódio especial aqui do Unibar, a nossa série de programas que tem por objetivo tirar suas dúvidas e sanar as suas curiosidades sobre os diversos cursos acadêmicos aí que a gente tem nesse Brasilzão de meu Deus. Já tivemos um episódio sobre o curso de Direito, tivemos um segundo episódio sobre Design Gráfico e Artes Visuais, e agora estamos aqui no nosso terceiro episódio, onde vamos falar de dois cursos aí, o curso de História e o curso de Geografia. E aqui comigo, para me auxiliar aqui na parte técnica, para receber bem nossos convidados, o Danilo Pontes. Opa, boa noite. Tô aqui tomando uma Tupiniquim Pecan Imperial Stout. Dizem que tem nozes de pecan, mas eu tenho minhas dúvidas. Muito gostosa. E estamos aqui para fazer história. Vou pedir ajuda para meus amigos universitários e de César. E aí, pessoal? Tô aqui tomando meu gin com limão, gelo. Tá bom pra caramba, tá calor pra caramba aqui em Londrina, né? Então tem que ser isso. E por último, e não menos importante, a Keila, a famosa Shaylee. E aí, pessoal, boa noite. Tô aqui tomando a minha Colorado, uma lager delicinha com aroma de laranja. Belíssima aqui, tomando uns bons drinks. Colorado, tá na hora de pagar nós, hein? É toda semana a gente tá aqui com você, aqui, ó, essa parceria. E você não manda uma cartinha pra gente, um mimo, entendeu? Mande mimos. Mande mimos. Se marcar eu no Instagram, eu já vou ficar feliz. Então não precisa nem de muita coisa, assim, entendeu? Muito bem, pessoal. Vamos começar aí com a entrevista, né? O pessoal está curioso para saber sobre a trajetória de vocês, né? E começando aí por você, Keila, perguntando para você falar como foi a sua formação, né? Em que você é formada, por onde você é formada, e para você falar um pouquinho do seu curso. Como que foi para você, como que é a matéria, o que você esperava do curso no início, se no seu primeiro ano se já atendeu suas expectativas. Fala um pouquinho aí da sua trajetória e do começo da sua história acadêmica aí. Então, eu sou formada em História, né, licenciatura em História, me formei na UEL, lá em Londrina. Saudades, inclusive, da UEL, né, faz tempo que não a vejo. O curso, no começo, para mim, não foi o que eu esperava. Eu entrei com uma perspectiva e me deparei com algo completamente diferente. Mas é aquela coisa, né? A gente entra jovem, iludido, a gente acha que é uma coisa. Mas assim, isso não quer dizer que tenha sido ruim, foi muito legal. Foi um curso que foi muito enriquecedor pra mim. Mudou a minha vida, assim, mudou a maneira de ver o mundo. Faz tempo que eu me formei também, tá, gente? Eu entrei em 2008 e me formei em final de 2011. No curso de História, que tipo de profissional que o curso de História da UEL está interessado em formar? Quais são as aptidões que o curso de História desenvolve no aluno? Então, Maconha. O curso também. Alô, governo federal! O curso... Mas assim, é só usar, não é vender, tá, gente? Pelo menos eu não aprendi a vender nada. O curso de História da UEL é um curso de licenciatura. Então, o objetivo é formar principalmente professores, né? O tipo de profissional é o professor. No caso, a gente também tem muito contato com a pesquisa, né? Então, assim, a gente faz um curso de licenciatura, nós nos formamos como professores, mas também temos aptidão para ser pesquisadores, né? Mas para ser pesquisador, você tem que ter vínculo com alguma instituição de ensino. Então, as duas coisas estão bem atreladas, né? Mas o objetivo é formar professores. E assim, é a primeira vez que a gente recebe cursos aqui que são matérias, né? Que tem o mesmo nome de matérias que a gente estuda no ensino médio. Uhum. E aí, queria que você explicasse, eu tentasse explicar um pouquinho, qual é a diferença da história que a gente aprende no ensino médio, né? Que é passada para o ensino médio, e do que vocês estudam ali já visando uma profissão, né? Uma formação superior. Qual é a diferença dessas duas histórias aí?
Então, a história que a gente vê no ensino médio, no ensino fundamental, é aquela história cronológica, né? Ela é muito focada nos fatos históricos, aquela coisa, né? Pré-história, história antiga, história medieval, moderna, contemporânea, daí tem as histórias regionais, né? A história do Paraná e tal. Enquanto na universidade, eu costumo dizer que a gente aprende a estudar, né? No curso de história, a gente aprende a pesquisar, a estudar, porque é disso que a gente precisa para dar aula depois. Então, no curso de história, a gente vê teoria da história, né? Como a história se tornou uma disciplina e como ela é estudada, quem são, né, os nomes mais importantes, né, da área, quais são as pesquisas mais necessárias naquele momento, né? Porque assim, não tem tempo de ver tudo, porque é muita coisa. Então a gente tem contato também com a metodologia da pesquisa, a gente aprende a pesquisar, fazer uma pesquisa histórica, a gente tem contato com fontes históricas, e a gente também tem aula de didática, né, metodologia do ensino, e daí a gente vai ter contato também com a questão teórica do ensino de história no Brasil, né, como ele se desenvolveu, como ele se dá, e a gente tem acesso daí a ferramentas, né, a gente aprende a usar isso para nos tornarmos professores depois, montar as nossas aulas, não falar merda na internet, coisas do tipo. Isso aí todo mundo então devia fazer o curso de história, aí fica a recomendação. Fica a recomendação, gente. Sim. Se tudo falhar, pelo menos você não vai falar muita merda na internet. Uma merda ou outra você acaba falando, porque, né, somos humanos, mas você tem ali um conhecimento suficiente pra não falar tanta merda. Você não vai mandar um nazismo era de esquerda, alguma coisa assim, nesse sentido, pelo menos. O Holocausto não existiu. Pode acontecer. Assim, eu já vi pessoas formadas falando. Mas aproveitando aí, Pontes, eu acho que os nossos ouvintes já sabem, estão mais acostumados com você, que você também é formado em História, né? Inclusive é professor de História aí. E você quer dar uma pincelada aí também, como foi o seu primeiro ano, como foi o seu contato com o curso de História? Assim, no primeiro Rápido, porque você é da casa, você pode falar quando você quiser aqui, tá? Então, seja breve. Breve. Rápido, viu? 30 segundos, vai. Foi bem legal. Não, mas, assim, eu também não esperava na forma, no modelo qual a gente foi introduzido, mas também fiquei encantado assim, com o curso, né? Não era aquilo que eu esperava, mas eu fiquei muito satisfeito, tanto é que trabalho aí na área, mas quando eu entrei eu não queria dar aula, não pensava em dar aula, né? Depois, se apanhando da vida, ou você procura outra coisa para fazer, ou você se adequa. No meu caso, eu descobri que eu gosto de dar aula, né? Eu tinha muita dificuldade de falar e tal, de me expressar, e com o tempo você vai trabalhando essas coisas, mas conheci aquela, né? Sim. E o de César também conheci no curso de História, que agora a gente passa a palavra aí pro de César contar a experiência dele. Exato. E, César, você, né, pelo que eu sei, você é um fugitivo da história, não é isso? Eu sou um fugitivo. E vou falar pra você que foi, com todo respeito dos meus amigos, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Abandonou a gente. Cara, mas não assim, imagina, né? Pulou no barco pegando fogo, falou, foda-se! Não foi isso. Na verdade, não foi isso, porque eu prestei o vestibular pra geografia fazendo história ainda. Uhum. Eu sei o que foi, César. Foi aquela disciplina com o professor argentino. Não foi, cara. Você sabe o que fez eu desistir do curso de história? Foi que uma vez eu peguei dependência na disciplina da Angelita, História Medieval. E aquilo, eu fiquei muito passado. Porque na escola eu ia super bem, né? Estudava pra caralho. Mas chegou na história, sei lá, eu não... Isso aí é o jovem iludido que acha que é inteligente no ensino médio, chega na faculdade e se pode. Na faculdade toma no cu. Exatamente. É um clássico esse, né? É um clássico. Todos nós passamos por isso. Todo Unibar tem essa história. Sim. Todo mundo.
Mas eu, por um momento, eu achei que você ia falar, sabe por que eu desisti de história? Por causa de você, Pontes. Ia ser muito bom isso. Muito pelo contrário, eu sempre ia ver aquele o Danilo lá no CCH, porque os que não sabem, o curso de geografia não fica junto com o pessoal de humanas. E não é por conta da época da ditadura, não é só por conta disso. É por conta dos vários laboratórios que a geografia tem que dividir com os cursos de exatas e biológicas, entende? Sim, então não tem como ter um anexo muito gigantesco ali no CCH, quando foram planejar o curso, né? Não tem como. Isso é uma peculiaridade da UEL ou normalmente é assim mesmo? Você é uma peculiaridade da UEL. Na verdade, várias universidades são assim. Geografia lá na UFPR é assim. Na URGS, se eu não me engano, também é assim. Só que em São Paulo, na USP, fica no FEFELESH. Fica junto com História. Fica junto com História, Filosofia, Ciências Sociais e Letras. Fica todo mundo lá junto, mas tem os laboratórios também que ficam no FEFELESH. Entendeu? Mas fala aí, quanto tempo você ficou na História e como foi essa decisão de você passar para Geografia? Você já tinha pensado nisso antes? Já era uma coisa que você tinha apreço? E quando você chegou lá para cursar Geografia, chegou lá e falou, foi uma decisão boa, me senti à vontade aqui, isso aqui eu queria mesmo. Como que é o curso de Geografia aí? Então, eu tomei a decisão de sair do curso no primeiro semestre do segundo ano, primeiro semestre de 2009. Eu fiz 4 semestres, né, 2008 e 2009, saí no segundo ano. E eu fiquei meio desgostoso com o curso mesmo, mas continuei indo. E no segundo ano, não sei se aquele e o Danilo se lembram, mas a gente teve noções de geografia para história. Se lembra? Uhum. E aí eu conversei com a professora, com a Roseli, né? E ela me falou do curso, eu achei legal. Eu já queria ter feito geografia quando eu prestei o vestibular para história, mas eu fiquei muito dividido. Acabei fazendo história. Mas eu também acho que foi muito por conta da minha maturidade. Eu acho que quando eu fazia história eu não me sentia tão maduro para estudar o que a gente estudava. Hoje eu acho, sabe? Eu acho que eu não era tão maduro assim. Porque quando eu fui fazer geografia, eu me senti muito mais amadurecido para estudar, mas também tem aquela coisa, eu me senti muito à vontade no curso. Com o que eu estudava, com o que eu lia, eu me via naquilo, eu não me via com a mesma vontade em história, sabe? Eu não tinha a mesma vontade de estudar quando eu tinha em geografia. O curso de geografia na UEL, ele é dividido em 2, você tem a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura dura 4 anos e o bacharelado também. Os 2 primeiros anos do curso, ele é tronco comum, ou seja, quem vai fazer licenciatura ou bacharelado tem a mesma grade. Aí no final do segundo ano, você escolhe se você quer seguir para o bacharel ou se você quer seguir para a licenciatura. Quem não quer dar aula, quer ser geógrafo e tal, vai para o bacharelado direto. Aí vai ter as disciplinas do bacharelado. Quem quer dar aula, aí vai fazer a licenciatura. Aí no terceiro ano é a observação, são 6 meses de observação. E no 4º ano são 6 meses de regência. Aí a gente vai dar aula mesmo, prepara a aula, faz chamada, toda a regência. Então a gente fala o estágio de vivência e regência, separado na geografia. Eu não sei como que é em história, mas geografia é separadinho em 2 anos. E a mesma pergunta, no mesmo raciocínio que eu fiz a pergunta para Keila, é sobre a diferença, né, sobre como a gente estuda geografia no ensino médio ali e como você aprende geografia no ensino superior. Quais são as diferenças aí? É enorme, né? Porque a geografia no ensino médio, desde a minha época até hoje, não mudou muito a forma, né, de organização dos conteúdos. No primeiro ano, você estuda geografia física, e no segundo e terceiro ano, geopolítica e geografia do Brasil, de uma forma até mais crítica, né? Inclusive, isso faz parte do próprio curso de geografia, depois de 79, que o curso de geografia passou a ser um curso mais crítico. E essa crítica foi levada também para a sala de aula. Então, no ensino médio, não se tem... Na minha época, eu já sentia isso. Eu não sei como foi com vocês, mas na minha época, a gente tinha mais coisas voltadas a meio ambiente, aplicada à geografia física e a geopolítica no segundo e no terceiro ano. É óbvio que é de uma forma bem pincelada, não é aquela forma aprofundada igual na universidade, porque na universidade
como a gente tem, no caso, Geografia na UEL, a gente tem o curso de bacharelado lá, os 2 primeiros anos a gente tem aula de Geologia e Climatologia. E não é a mesma coisa que você tem na escola, que é estudar solo, bioma, domínios climáticos. Não, é muito mais aprofundado do que isso. A gente tem que ir para trabalho de campo, entrar em caverna, recolher dados climáticos, ficar com barômetro lá, vendo velocidade do vento. Por exemplo, a gente, além dessas aulas, a gente tem aula de cartografia, né? Cartografia, a gente aprende que a Terra não é plana, porque para a gente calcular qualquer coisa, a gente tem que calcular partindo do pressuposto que a Terra tem uma curvatura, então a Terra, mais uma vez, não é plana. Os cálculos mostram isso. Também, por exemplo, a gente tem no último ano, eu acho bem difícil, biogeografia. Quando a gente vai estudar biogeografia, a gente estuda assim, com muita profundidade domínios morfoclimáticos, a forma como o próprio clima vem mudando, né? O clima ele muda assim por conta do aquecimento global, mas também por conta do próprio da própria Terra, que é um organismo vivo. A gente aprende, inclusive, na universidade, que a Terra é um organismo vivo. E hoje em dia, a gente passa muito mais isso para o aluno do que passavam para a gente na nossa época de escola. Deu para entender? Sim, sim. Eu acho interessante que a gente já passou aqui que o nazismo não era de esquerda, check. Check. E que a Terra não é plana, check. Já tô com o dever cumprido já. Se alguém ouvir esse podcast, eu já tô feliz. 64 foi golpe. Exato. E pronto, check. Check. Ô, César, mas uma coisa. Às vezes acontece do aluno ele ter... A gente sabe que no Brasil várias pessoas têm dificuldades com as disciplinas de matemática no ensino médio. E às vezes elas tendem a escolher o curso pensando nessa dificuldade. E aí, às vezes elas podem pegar aí geografia como uma dessas áreas que, entre aspas, não tem continha. Isso é uma verdade? Isso procede? Não. De jeito nenhum. Nós temos 4 disciplinas que é pura matemática e que você chora de raiva. Que é cartografia, sensoriamento remoto digital e estatística. A gente tem isso na geografia. Estatística, eu quase chorei aqui. Então, e estatística aplicada à geografia é de montar gráfico, fazer pesquisa que a gente faz enquanto geógrafo e até como professor de geografia, porque para montar uma tabela, gente, você tem que saber o mínimo de matemática. É o mínimo que você tem que saber, mas, cara, estatística é de cair o nariz da cara. Muito bem. Passando para uma próxima pergunta aí eu queria saber, pode começar por você, Keila, como que foi para você decidir, primeiro, você entrou na UEL pelo vestibular ou pelo Enem? Vestibular, eu fiz vestibular. E como foi a sua decisão ali da jovem Keila para prestar história, né? O que te encantou ali? Então, né, aquela coisa, né? Eu sempre gostei de história, aquele clichêzinho. Não, foi o segundo vestibular que eu fiz. O primeiro eu tinha prestado, não me pergunte por quê, para jornalismo. Eu acho que deve ser um curso legal, mas eu acho que não tem nada a ver comigo, né? E no ano seguinte eu resolvi fazer história. Muito por conta de 2 professores que eu tive no ensino médio também, foram pessoas que me inspiraram muito. Eu gostava bastante de história, eles eram incríveis e eu tinha minhas pequenas pesquisas em casa e eu vi que eu tinha muito essa afinidade com a história e resolvi tentar, né? Falei, vou prestar história, né? Fiz cursinho na UEL, aquele cursinho que eles oferecem lá que é muito bom, não sei se ainda tem. Sim, ainda tem. Então, o cursinho da UEL é bem legal e prestei vestibular e passei, né? Então foi uma coisa assim, foi uma paixão mesmo. Uma paixãozinha ali pela história. O curso, ele é bastante concorrido, assim? A carga de candidato vaga costuma ser alta? Não, pelo menos até a época que eu fiz, acredito que não tenha mudado isso, pelo menos. Eu acho que não era muito concorrido, não. Eu não lembro exatamente, né, quantos candidatos eram por vaga, mas eu sei que não é muito concorrido, não. E era só tem turma noturna na UEL, né? Não, noturno e matutino. Ah, tem matutino também? Uhum. Eu era do noturno, porque eu trabalhava
durante o dia, eu trabalhava na Vivo, como quase mais da metade da população de Londrina. Sim. E daí eu fiz noturno. E os dois horários são licenciatura? Sim, os dois são licenciatura. Olha que curioso. Porque Pois é. geralmente é um bacharel e outra licenciatura, né? Uhum. Mas na UEL não tem bacharel pra história, só licenciatura mesmo. Não, eu ia falar que antigamente tinha o bacharelado, de uns tempos pra cá eles deixaram só licenciatura. O primeiro curso a fazer isso no Brasil foi a UNB, daí logo a UEL também fez e outras universidades também. Mas tem algumas universidades que mantêm os dois. Por exemplo, na Federal de Santa Catarina tem bacharelado e licenciatura, só que você é obrigado a fazer os dois. Mas vocês sentem que isso é uma perda de espaço, assim, do curso de graduação de História? Eu particularmente, não sei aquele, né, mas eu particularmente acho que é mais uma questão da falta da valorização da profissão de historiador. Agora, apesar ali da tentativa do presidente de vetar, né, não é a normatização, é a regulamentação da profissão de historiador, né, eu acho que a gente vai dar um passo para frente, né? Uhum. Mas eu acho que essa questão de acabar com o bacharel tem um pouco disso, e a justificativa que se deu foi, não tem muita diferença, porque a pessoa, para ensinar história, ela tem que saber como que se produz, e de fato, no nosso curso, questão de teoria, de prática, de pesquisa, ela não, eu, pelo menos, não vejo que houve déficit nenhum, né? Não deixou nada a desejar. Mas como que você vê que... Eu acho que não tem bacharelado agora, né? Deixou de ter por conta exatamente disso que você falou. Eu concordo, que a profissão de historiador não era regulamentada, né? Não era valorizado, então o destino, assim, era ser só professor mesmo. Só professor entre aspas, né? Porque professor é importante pra caralho. Eu não acredito que isso atrapalharia, né? Tomaria espaço da licenciatura também. Mesmo porque tem muitos pontos convergentes. E como o Danilo falou, a gente tem muito de pesquisa. Mesmo sendo uma licenciatura, a gente aprende, querendo ou não, essa questão da pesquisa também é muito forte. Pelo menos na UEL, né? Eu não posso falar de outras universidades. Mas na UEL, a questão da pesquisa, né, da academia é muito forte. Então, pode ser que isso venha mudar agora, né, com a regulamentação. Entendi. E você, César, imagino que também tenha entrado pelo vestibular em Geografia. Sim, tanto História quanto Geografia foi pelo vestibular. Porque aqui todo mundo é velha guarda já, né? Na época que o Enem não valia nem uma paçoca furada. Não. Exato. Por isso que todo mundo entrou pelo vestibular. Aí você entrou primeiro em História e depois teve um tempo a mais, assim, digamos, para pensar em que queria fazer Geografia. E como que foi essa decisão aí? Como que você falou assim, vou largar a História para fazer Geografia, não foi outro curso? Tava muito contente com o curso, né? Tava contente com os meus amigos. Adorava ver aquele dele todo dia na faculdade, mas era muito maçante pra mim, eu não curtia muito, né? Mas assim, na escola, eu vou contar uma coisa, eu tive melhores professores de história do que de geografia. Só tive professor ruim em geografia. Só tinha professor ruim, mas olha, era de cair o nariz era muito ruim. Eu fui ter uma boa professora de geografia. Nem no cursinho era bom. Eu não vou falar o nome de um professor daqui de cursinho conhecido daqui de Londrina, professor conhecido daqui de Londrina, pra não ficar chato. A aula era muito boa, mas eu achava ele bem escroto. Mas eu fui ter uma boa professora de geografia, foi quando eu fui fazer história, a professora Roseli, que foi quem me apresentou o curso, né? Foi por conta disso. Um pouco desgosto do que eu fiquei com o curso de história. E depois que eu fui apresentado ao curso praticamente, eu também já tinha ideia de ter feito antes, de ter prestado antes, né? Sim. E aí a estrutura de aula de geografia, ela também ela tem umas peculiaridades, né? Que você estava falando sobre de laboratório, de viagem de campo. Isso. São coisas que nem todo curso tem, né? A gente tem trabalho de... Nós tínhamos em média 2 trabalhos de campo por semestre. Os outros, uma coisa que eu nunca gostei é que tinha gente em outros cursos que achava ruim que a gente na geografia tinha trabalho de campo.
É as invejinha boba. Não, é invejinha boba, porque, tipo, sabe que o Estado pagava, e paga ainda, por curso de história, aliás, minto, de geografia, no trabalho de campo? É transporte e o pernoite do motorista, porque o restante é tudo pago por nós. Estudantes, professores, a gente tem que pagar o restante, a gente só não paga o transporte, que de resto a gente tinha que se virar, não era nada de graça. Até os outros cursos que tinham aulas com curso de geografia e que, bom, a Keila foi pro trabalho de campo, né, Keila? Para Morretes. O curso de história, quando tem trabalho de campo, eles entram na verba do curso de geografia, vocês sabiam? Não sabia disso. Entra. A gente foi ver gado, vaca, com a verba da geografia. Não, Pois é. não. O trabalho de campo da Roseli. Tá. Aquele que o Chicré pagou pra você ir. Exatamente. Já os outros do curso de geografia vai muito da vai muito não da benevolência, mas da organização e estruturação do próprio colegiado. A gente sabe como é o colegiado de história da UEL, né? Agora na geografia tem que ter, é obrigatório. O principal laboratório do geógrafo e do professor de geografia também é o campo. É ali que a gente vai ter noção do que é espaço, do que é território, do que é lugar e do que é paisagem, que são as quatro coisas básicas da geografia que a gente estuda, né? Então, para a gente aguçar os 4 principais princípios da geografia, a gente tem que estar no campo sempre. Eu fiz 5 anos de geografia de curso, né? Eu fiz os 4 anos da licenciatura e 1 do bacharel. E nos 5 anos que eu fiz, eu tive trabalho de campo todos os anos. Tinha aqui em todos. E falo, é muito legal. Tu tem um enriquecimento do teu olhar muito grande. Só isso. E quais foram os lugares mais legais que vocês foram em viagem de campo aí? A gente foi em Itaipu, a gente foi nas Cataratas do Iguaçu. Aquele trabalho de campo foi legal. A gente foi na Argentina, né, na fronteira. Olha. No mesmo dia, foram 2 dias de trabalho de campo. Nós fomos para São Paulo. São Paulo eu conheço porque eu cresci na Baixada Santista, mas a gente foi... Para mim não era novidade na capital, mas eu fui numa parte que eu não conhecia, que é a Serra do Mar. Então a gente subiu a serra, foi até no topo e de lá dava pra ver a Anchieta, Imigrantes e toda a Baixada Santista, sabe? O mar. Foi bem legal. Foi um dos melhores trabalhos de campo que a gente teve. Mas teve trabalho de campo muito ruim também, que a gente pegou chuva. Chuva, lama, busão quebrado. Por um segundo eu escutei Chuca. Devia ter também. Ninguém, pô. É possível. Exato. Quem que vai passar uma semana no cu do meio do mato não vai fazer uma chuca, né, ponto? Você tem que pensar nas coisas que Higiene, você fala. né, gente? Exato. Por favor. Né? Enfim, essas bad trips até que não foram muitas, né? Foram poucas. Mas de resto é um curso, sim, o amor da minha vida. Da pessoal com inveja da sua viagem de campo, tipo, o curso exige isso, assim como o curso de medicina exige o laboratório lá de gente morta, né? Luiz, para você ter uma noção, o segundo curso com a maior carga horária da UEL é geografia. Quando eu estudei ali no CCE, mesmo o pessoal de geografia podia ser meio cansado ali. Não, porque a gente, cara, é trabalho de campo, é relatório de trabalho de campo, e você faz isso tudo junto com o seu estágio, que é 6 meses. A gente fica 6 meses em sala de aula. Então tem semana que você tá pra morrer. Mas vale a pena, né? Faculdade é isso. É amor com dor, né? Amor com dor, total. Porra. Mudando um pouco de assunto, vamos falar aí dos professores, vamos falar das matérias dos cursos, né? César, qual foi suas matérias favoritas? E tem um professor que você guardou no coração aí? E algum que você não gostou, que você encontra na rua, cara, você isso é finge muito que não conhece? Eu bipo os nomes, não tem problema. Baixo, não tem problema. Eu quero começar pelos que eu não gosto. Exatamente. Teve um professor de geologia.
que ele, inclusive, se envolveu numas coisas erradas na prefeitura e, por um tempo, ele andou de tornozeleira pela cidade. Babado. Não. Então, e lá no IPUL, ele se meteu com coisa errada no IPUL. O IPUL é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. E é uma das coisas que o geógrafo trabalha, né, que é planejamento urbano. Inclusive, foram os projetos de pesquisa que eu mais fiz durante o curso. E ele, um belo dia, chegou na sala de aula e falou: olha, eu nunca deixarei meu filho fazer geografia, porque é um curso que não tem futuro. E ele falou isso pra gente durante a aula. Vocês estão entendendo? Assim, na maior. Sim, eu tô entendendo. O cara, ele gospe no prato que come. Total, porque a maior parte das aulas dele era na geografia. Tipo, engenharia civil, arquitetura, se não me engano, arquitetura, geologia é optativa. Acho que engenharia que é obrigatória, se eu não me engano. Então, boa parte das aulas que ele tinha era em geografia. É que como com geografia, a parte tanto do planejamento urbano quanto da geografia física engloba as engenharias e outros cursos lá da UEL, ele se achava muito mais estrela dando aula para os cursos de exatas e para o curso de arquitetura do que pra gente. Era desse jeito. E eu odiava esse cara. Inclusive, nas manifestações de 2016, ele tava lá contra a Dilma. Entendeu? Só gente boa. Com camisetinha gente do CDF, boa, eu tenho fotos. Posso Ixi. mostrar pra vocês depois. Será que ele escreveu Entendeu? fora Dilma na parte interna da tornozeleira dele também, não? Ah, deve ter escrito. Chega de corrupção dentro da tornozeleira. Isso. Agora, a disciplina que eu mais gostei é da professora que eu mais amo, Geografia Urbana, a professora Tânia Maria Fresca. Se ela estiver me ouvindo, eu te amo. Você é minha inspiração. Um dia eu quero ser igual a ela, bravo, mas dando aula decente, entendeu? Foi umas aulas muito boas. Eu aprendi muito mais sobre coisas da geografia urbana, de como a cidade se desenvolve. Meu olhar ficou mais aguçado sobre cidade a partir da aula dela, sabe? É uma mulher, assim, espetacular. Na verdade, para quem vai saber, a geografia urbana brasileira, ela é toda... As maiores autoras, né, da área, é tudo mulher. Claro, é né, só gente? mulher, não tem nenhum homem. Com exceção do Deus Milton Santos, que eu até passei a mão no livro agora. Que susto, cara. A mão no livro, não a mão no pinto, né? Não estamos aqui para julgar. Não, você fica à vontade aí, mas... Mas peraí, eu tô com a Bíblia na mão, Não, você gosta de Bíblia também? Os crentes estão bem pesados ultimamente. Ah, mas a Bíblia deles é chata. Pior que não é chata não, gente, é mó divertido. Tem morte, tem putaria, tem morte. dragão, várias coisas legais. O ruim é o spoiler, né? Todo Então. mundo sabe o que acontece, aí é foda. Mas é pela jornada, pela desgraça. Então, mas só continuando aqui, o maior intelectual da América Latina é geógrafo, é Milton Santos. Maravilhoso. E ele é o que mais escreve, exatamente, é o que mais escreve sobre geografia urbana. Mas depois dele vem a mulherada. Emília Maricato, a própria Tânia Maria Fresca, que é minha professora, né? Tem uma porrada de mulheres aí maravilhosas que escrevem sobre geografia urbana. Que essa é a minha preferida, assim. E o meu segundo preferido era a teoria de região e regionalização com o professor Nilson César Fraga, que ele estuda, inclusive, o contestado, Danilo. Ele estuda o contestado aí de Santa Catarina. Ele é o maior, inclusive hoje Londrina, por conta dele, a UEL é o maior centro de estudos sobre o contestado no sul do Brasil. Que aqui a UEL por causa dele. Que massa. E o Milton Santos, o pessoal me contou, ele deu aula na UEL nos anos 80. E disse que o cara ele era bravo e não deixava ninguém entrar na sala depois do horário não, viu? Imagina dormir o horário inteiro, hein, ô Pontes? Exatamente, Imagina, né? hein? Cara, horário inteiro nunca rolou. Nunca rolou Nunca rolou, horário inteiro não. Só 15 minutos de beleza, 10 minutos de beleza e tava pronto pra... Mas convenhamos que a UEL ela é um pulso de experiência em toda a sua história, né? Tipo,
É um lugar incrível, assim, É você incrível. acumula muita coisa lá. É incrível e assim, eu só queria fazer uma ressalva aqui, porque embora tenha gente dentro desse podcast que postei esse podcast que fala aí que eu sou rico, venho do berço de ouro, só que Cara, vai ter que ser muito cuzão pra falar um negócio desse, né, cara? mas assim, ó, eu trabalhei no call center. Sim, é verdade. Né? Então assim, ó, eu vi aquilo mais do que eu via minha mãe, que morava comigo. Credo. Não, mas é verdade. A gente, inclusive, uma vez a gente sincronizou o sono na sala de aula. A gente tava um do lado do outro. Eu lembro até hoje, foi na aula da professora Lúcia de História da América. Tava eu e Danilo dormindo lindamente. Até no mesmo timbre de ronco, né? Sim. A respiração era síncrona, né? É. Foi Inspira, aquele expira. momento que eu falei, nossa, isso aqui vai ser amizade pro resto da vida. É verdade, não. Corta a cena. No segundo ano que a gente estudava, que foi o ano que eu saí, era assim, eu sentava do lado da Keila, aí do lado da Keila o Danilo. Aí era sempre a Keila copiando as coisas ou fofocando, e o Danilo dormindo. Era isso. Não era As duas primeiras aulas. As duas primeiras aulas era assim. Era assim. Mentira, não dormia 2 aulas, Não, cara. não era. Mas dormia assim, Ele mano. era picadinho, Dormia assim, ele dormia um pouquinho. É verdade, é verdade. Fora quando ele tava com a camisa aberta. Aí acordava, comia uma coxinha com café no Tio Veneno e tava novo, né? Exato, e voltava Pleníssimos. pleníssimo pra sala. Mas e lá no curso de história, Keila? Qual foi a sua matéria que você mais gostou? As matérias que você não gostou? E os professores, como era a relação com eles? Bons professores, professores ruins? Como que era por lá? Então, posso só fazer um adendo rapidinho antes de responder? Fique à vontade, casa é sua. Eu deixei de fora uma coisa muito importante sobre o que me levou a fazer história. E eu falei, Sei o que inclusive, é. isso no primeiro dia de aula, que a gente subiu numa cadeira e o pessoal perguntava pra gente por que a gente fez história. Xena, a princesa guerreira. Me lembro, ela pegou. Eu fiz história porque eu vi a Xena. Eu disse isso com essas Gritou. palavras. E seu apelido foi Xena por quantos anos depois disso? Infelizmente, ninguém me chamava de Xena. Ah, poxa. Queria, meu sonho, inclusive, né? Tentei pegar, né? Tentei, mas não rolou. Mas enfim, Não é só pra que- ficar é registrado Chun-Li. a importância desta grande figura da cultura pop na minha vida. Então, eu tinha uns professores, obviamente, que eu não gostava muito, né? Tinha uns professores. Tinha muita gente arrogante em história. Eu acho que deve ter isso em todos os cursos, né? Mas tinha um povo muito nariz em pé. Tinha um professor que, certa ocasião, levou um livro de iluminuras pra gente, né? Dos monges Copistas, da Idade isso. Média. E assim, a sala é aquela sala que o professor fica embaixo, assim, né? E daí tem. Como que chama esse modelo de sala? Eu esqueci. Vocês sabem, né? Daí tem os degrauzinhos com as cadeiras. Anfiteatro, Isso. né? Anfiteatro. Isso, o anfiteatro. E a gente fica longe do professor. Então, assim, não dava pra enxergar o livro que tava na mão dele. Aí ele falou assim: isso aqui são as iluminuras dos monges copistas, blá blá blá. Aí ele começou a virar as páginas e eu não vou passar pra vocês pra não engordurar. Detalhe, Né? era aula de Revolução Francesa. Exatamente. Eu não vou passar meu livro na mão de aluno sebento Uhum. É praticamente isso. que fica enrolando baseado de maconha vagabunda, que eu sei. Sim, e ele adorava também ficar falando das viagens dele, de quando ele estava morando em Paris e coisas do tipo, e, né, tipo, o que eu tenho a ver com isso? Enfim, muita arrogância ali. E ele usava tom sobre É verdade. tom. Um sobretom, exatamente. Muito fino, muito elegante ele, se Sobre vestia muito bem, mas, né, A aula, um uma arrombado. aula foi meu Enfim. segundo pós-doc na França. Exatamente. Teve um outro professor que. Ele era muito bom, só que, meu Deus do céu, teve uma vez. A primeira prova dele não é esse que vocês estão pensando, é outro, tá? E o Danilo e o César estão pensando em um, mas não é esse. Uhum. Todo mundo foi mal. E ele fez um discurso que eu pensei seriamente em desistir do curso aquele dia. Porque ele praticamente falou que a gente não deveria estar ali, porque era todo mundo burro, porque ninguém tinha ido bem na prova dele, e era um absurdo, e blá blá blá. Isso no primeiro ano. Foi horrível. Mas enfim, né?
Esse tipo de pessoa não tem noção que tá entrando numa turma de pessoa que acabou de sair do colégio. Cara, e assim, o pessoal que estudava à noite era tudo fudido. O pessoal que estudava à noite era a galera que trabalhava pra caralho, sabe? A gente já chegava cansado e tal. E assim, a gente se esforçava. A gente lia os textos, a gente estudava, sabe? Só que assim, a maioria ele tinha acabado de sair do colégio. Então a gente ainda tava pegando no tranco. E daí ele veio com esse discurso e eu lembro que foi muito impactante pra mim, porque eu não esperava isso no meu primeiro ano, sabe? Eu fiquei muito mal aquele dia. Eu realmente me senti. Assim, eu senti que eu não deveria estar ali, né? Como ele disse, que nós não deveríamos estar ali. Mas enfim, passou, superei, terminei o curso, foi lindo. E as matérias que você gostava, e os professores bons, assim? Eu sempre gostei muito de história antiga, né? A gente teve um problema que, quando eu entrei, não tinha professor efetivo de história antiga, entraram alguns substitutos e tal. Mas aí, quando entrou o professor, de verdade, ele se tornou meu professor favorito, embora muitas pessoas não gostassem muito da aula dele, né? Porque era difícil, realmente, ele era bem exigente, mas eu adorava ele, adoro ele, né? Eu admiro muito ele, que é o professor Júlio César. Ele dá aula de história antiga. Ele é incrível, assim, muito inspirador. Sempre gostei muito das aulas dele. Fiz disciplina optativa com ele. Na pós-graduação também tive aula com ele. É maravilhoso, assim, ele é incrível. Ele é muito exigente, mas realmente ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele, assim, ele é super exigente, mas o nível da exigência dele é o mesmo nível que ele te ajuda, sabe? Se você tivesse dúvida, precisasse de livro, alguma coisa, ele se virava e te ajudava. Então, eu gosto muito dele. Ele me inspirou muito. Teve uma professora que deu a parte do estágio pra gente, que foi a professora Cláudia, né, Danilo? Eu esqueci o nome de vários professores que a gente teve. Eu acho que é Cláudia, tempo, mas né? certeza só que a gente vai morrer e vai pagar imposto. As professoras de didática, no geral, foram muito boas, assim. E essa Cláudia, ela foi incrível. Ela foi a pessoa que olhou pra mim e falou assim: nossa, você leva muito jeito pra dar aula e eu tenho certeza que você vai gostar de dar aula para os pequenininhos. E realmente, eu prefiro dar aula pra crianças e pra adolescente. Legal. E ela tinha uma abordagem muito humana da educação, porque a gente via muita coisa teórica, sabe? A gente via que alguns professores estavam falando de educação, mas não pisavam numa sala de aula há muito tempo e estavam completamente deslocados da realidade que é estar numa sala de aula. E ela não, ela tinha uma abordagem muito realista, muito humana, e foi muito legal ter aula com ela também. Eu tenho muito carinho por vários professores que eu tive da UEL. A professora Mônica, que era de antiga também, ela foi a minha orientadora no TCC, me ajudou pra caramba, assim, aceitou pegar a minha pesquisa e tal, me ajudou muito. Ela é super foda também, ela é incrível. O professor Rogério Ivano, de Teoria da História. Eu não entendi 80% das coisas que ele falava, mas adorava as aulas dele. Eu sempre tive muita dificuldade em teoria, mas as aulas dele eram muito boas, assim. E ele... muito tranquilo, sabe? Eu tô imaginando a Keila, que nem aquele cachorro pegando fogo, assim, sabe? E aí ela olhando a aula do professor, falando, não tô entendendo nada, Sim, mas tô adorando. Exatamente. Eu achava maravilhoso. Eu falava, nossa, caramba, ele tá falando uns negócios muito foda, mas eu não tenho ideia. Pra quem entende, isso deve ser lindo, olha só Exatamente. como fala. Mas assim, o que eu aprendi de teoria da história foi graças a ele, assim, porque teoria da história eu acho muito difícil. Eu sempre achei muito difícil. E o que eu aprendi foi graças a ele, porque ele é um ótimo professor. E muito gente boa também, muito tranquilo, sabe? Não tinha aquela coisa de olha só como eu sou incrível. E ele podia falar isso porque ele era incrível, enfim. O Rogério Ivano é muito compreensível, tudo. Eu não aprendi teoria com ele, mas foi uma culpa minha, né? Foi toda minha, eu só fui aprender depois de formado. Eu tive que correr atrás. Assim, a teoria eu deixei de lado, foquei nas outras disciplinas. Eu acho que muita gente na graduação sofre com esses professores que eles estão muito imersos ainda na academia. Então, acabaram de sair do doutorado, às vezes estudaram fora e tal, então eles estão muito imersos nisso. E aí vão direto para a sala de aula
E aí eles tratam os alunos de 18 anos como se fossem os colegas de classe do doutorado, sabe? Sim, eu acho que boa parte dos professores são assim. Até o Júlio César que comentou, como nós fomos a primeira turma dele, a impressão que dava é que ele estava dando aula para ele. Aí depois ele foi revendo assim, até a didática dele e melhorou, né? Uhum. Porque eu acho que ele tinha acabado de voltar do pós-doc, né? Daí ele tipo, falava como se ele estivesse falando da galera, assim, do nível dele. E a gente, tipo, primeiro ano lá, tipo, what? Apresentando. Você pode repetir essa frase em português, por favor? Eu tô um pouco que não entendi. Mas assim, eu entendo, né? Porque, tipo, ele tinha acabado de voltar do pós-doc. Só que, assim, ele pegou o jeito muito rápido e as aulas dele foram, pra mim, assim, foram as melhores aulas que eu tive na faculdade. Eu aprendi muito com ele. Tanto na questão de estudar, né? De como estudar um texto, tanto quanto na questão de produzir os meus próprios textos, né? Fazer trabalho e tal. Eu aprendi muito com ele. Um abraço aí, professor Júlio César, se estiver ouvindo a gente. Professor Júlio César, te amo, você é maravilhoso. Mas indo para a próxima pergunta aqui, Keila, qual foi para você, ou qual é para você, a maior dificuldade que um aluno enfrenta para terminar a formação de história? Caralho, olha, eu acho que depende muito da pessoa, né? Eu acho que existem vários empecilhos, assim, várias coisas que te atrasam um pouco. No caso, o pessoal que trabalha, né? Você tem que estudar e trabalhar. É muito complicado quem estuda e trabalha terminar o curso dentro daqueles 4 anos, né? Porque o volume de leituras e o volume de trabalhos e exercícios é muito grande. E você adequar isso à sua vida, né? Com um trabalho, sei lá, de 8 horas diárias, né? É muito complicado, é muito difícil. Então eu acho que, a meu ver, essa é uma das maiores dificuldades. E assim, o cansaço, né, gente? Porque chega uma hora que você tá esgotado. É cansativo, é uma energia mental muito grande que você emprega, né, estudando, mesmo que você esteja só estudando. Para quem tá estudando e trabalhando é pior ainda. E daí tem cursos, né, que tem... No próprio caso da história mesmo, que tem estágio, você tem que adequar o estágio a todo o resto que você tá fazendo. São várias coisas para administrar. Eu tive muita dificuldade, meu cabelo caiu, eu perdi peso, porque eu tinha muita dificuldade em focar em uma coisa só e eu ficava muito perdida. Esse negócio de deixar o salário todo em xerox de texto na história, isso é real mesmo? É real oficial. Quando eu terminei a faculdade, eu fui ver o volume de xerox que eu tinha em casa. Eu falei, eu não vou nem tentar calcular o tanto de dinheiro que eu gastei aqui. Porque é muita coisa mesmo. E assim, e aí é o xerox que você tem que tirar, é o lanchinho do tio Veneno que você tem que comer, né? Porque você não pode ficar ali morrendo de fome. É o livro do Todorov que você tem que comprar pra fazer fichamento. É o café. O café pra se manter acordado. É o café. Exatamente. E a coxinha de veneno não cobra só em dinheiro também, cobra em anos de vida. Cobra em anos de vida, É uma passagem de ônibus, né? É as canetas que somem. Então, assim, são... Não é fácil, sabe? Então, assim, não é fácil pra ninguém, eu acho. Mas eu acho que é muito subjetivo, né? Cada pessoa acho que vai ter uma dificuldade bem específica de acordo com a sua realidade. Porque tem duas coisas aí, né? Mesmo a gente não tendo pagado mensalidade na universidade, a gente ainda tinha os custos, né, pra estudar. Então, a gente teve alguns trabalhos de campo também, né, na história. Bem menos, né, que geografia, mas a gente teve. E, assim, é um investimento, porque a gente não... Como o Ed César falou, eles não pagavam tudo pra gente. Era o transporte ali, né, e o resto a gente se virava. Menos lá em Santo Inácio, que a gente conseguiu o almoço lá na festa que teve com o prefeito da cidade, tava loucaço. Foi muito bom, muito bom. Muito bom, cara, muito bom. Altos rolês. E além disso... E a cerveja. E a cerveja do bar, que a gente... Isso aí é um gasto
recorrente, assim, até, né? E é necessário, desculpa, mas é necessário. Sim. Um abraço aí pro finado Beco. Beco, é. Aí o nosso Verdade. ouvinte mais novo tá falando assim, ai, como assim tirar xerox de texto? Meu professor manda no e-mail. Ah. Mas no nosso tempo não era tão fácil Não era assim. assim, gente. Não era. Tinha uma pasta no xerox que você tinha que ir lá pedir pro cara cheirar a cópia pra você e pagar. Essa era a vida. E lá na geografia, César, o que você considera assim das dificuldades pra concluir o curso? É a mesma coisa que a Keila falou. É a mesma coisa. A geografia também tem o curso de. Tem a licenciatura também manhã e noite. E o bacharelado também, matutino e noturno. E é isso daí. Exaustão. É a gente que exaustão, a gente que trabalha. Os trabalhos de campo é legal. Nos primeiros 2 anos do curso, 3º e 4º ano, que você tá fazendo estágio, escrevendo artigo e participando de semana da educação e tal, o trabalho de campo se torna exaustivo. Isso quando você não trabalha e você tem que escolher entre fazer o trabalho de campo e fazer o estágio. Então eu conheci muita gente que reprovou de ano por conta disso daí, sabe? Isso que na época que eu fiz geografia, a gente estava no momento do país, economicamente falando, muito melhor do que tá hoje. Sim. Eu não quero nem saber o que tá hoje. Sim, muito pior do que tá hoje é meio difícil, né? Nem 2008. Dizem que Nem 2000. na época dos anos 90, assim, de verba pra universidade era bem tenso também. Eu não sei. Não, eu digo na questão pro aluno, cara. Não digo na questão pra universidade, que naquela época tinha muita bolsa. Os 2 últimos anos de geografia, que foi 2012 e 2013, a gente tinha muita bolsa de trabalho de especialização. Sim. Eu mesmo fiz especialização de extensão. Eu fiz uma extensão pro Ministério das Cidades, inclusive. Eu recebia. Eu não sei como é que tá hoje. Eu digo assim, naquela época o desemprego era muito mais baixo, então a gente podia simplesmente, eu vou largar o meu trabalho, daqui a um tempo eu arrojo outro. Eu não sei como é que tá hoje. Hoje deve estar muito mais difícil para um trabalhador. Não. Hoje em dia a seleção é o seguinte, coloca 30 dentro de uma sala, joga a faca no chão e fala, o que sair vivo pega vaga, né? Exatamente. Mas eu falo assim, por exemplo, teve vários amigos nossos que pararam de trabalhar, a família ajudou porque sabia que no outro ano a probabilidade de conseguir emprego era maior. Sim. Tinha esse emprego, entendeu? Fora as bolsas de extensão. Mas assim, o principal problema era esse. E também tinha muita gente que... Aquilo que aquela falou é muito subjetivo. Eu conheci muita gente que teve depressão durante o curso. Eu tive crise de pânico no último ano de tanta coisa que eu fazia. Mas eu quis terminar. Eu falei, não, é uma questão de honra. Eu tô no meu último ano, eu não vou perder isso agora. Eu vou ficar pior se eu não terminar o curso, entende? Mas é muito subjetivo. Isso é uma coisa bastante recorrente também, que é os problemas psicológicos dentro da universidade, né? Demais. Isso não é muito falado, né? E assim, ninguém aqui é especialista, mas é caso comum a gente conhecer pessoas que estão em depressão, com síndrome do pânico, principalmente na pós ou nos últimos anos ali, TCC, essas coisas. Bom, últimas 2 perguntinhas aqui. Sim. Começando por você, César. Falar do depois da faculdade, né? Depois de formado, como que é o campo pro professor de geografia, pro geógrafo, se você atua na área, se você está satisfeito com o que você faz, como que é aí o campo de trabalho pro formado em geografia, né? Tá, é assim, pro geógrafo, depende, o geógrafo legal que tem um leque muito grande, você pode trabalhar com produção de mapas, você pode trabalhar com satélite, com obtenção de imagem de satélite. Eu tenho um colega meu que ele trabalhou com satélite pra Embrapa, hoje ele tá na China, trabalhando com isso. E tem vários amigos meus que foram trabalhar com consultoria, né? Depende. Quando nós terminamos, foi o que eu falei, o problema do bacharel em geografia, primeiro que o bacharel em geografia, por obrigação, tem que ter CREA. A gente faz parte do mesmo conselho de arquitetos, engenheiros, agrônomos e esqueci a outra profissão, acho que engenheiro elétrico também. Enfim, a gente faz parte do CREA.
e tem que ter o CREA para poder exercer a profissão. Tem muito amigo meu que foi trabalhar com dentro dessa área mais técnica, com planejamento urbano também. Só que foi o que eu falei, vai depender muito do momento econômico do país. Quando a gente terminou o curso em 2014, tinha uma porrada de emprego. De 2015 para cá, vem diminuindo. Agora, eu dou aula, eu sou professor do ensino fundamental e médio, sou professor contratado pelo estado do Paraná. Eu sou o PSS, o mais ferrado dos professores, porque pode perder a aula do nada, enfim. Toda hora a gente conversa sobre isso. Pro professor, eu acho que depende muito de onde ele tá. Aqui eu tenho para mim que aqui no norte do Paraná é muito saturado o mercado pra gente. Eu acho que a gente tem que sair daqui para realmente ter uma maior estabilidade enquanto professor. Sim. Exatamente, né? E que ir embora para Santa Catarina. Aqui no interior é bem mais difícil. Em Curitiba é um pouco mais fácil de dar aula. Depende muito da época. Sim. Depende muito do interesse do governo do estado no momento em investir em educação, sabe? Me lembro que quando eu terminei, a gente tinha uma possibilidade de dar aula muito maior do que hoje. E eu já dou aula, já tenho 4 anos. Eu demorei uns 4 anos para dar aula. Mas foi mais porque eu quis do que por falta de oportunidade. A oportunidade eu tive, mas eu quis esperar mais um pouco. Falando do parte do geógrafo que você está falando, fica uma dúvida que o CREA, ele exige prova para o credenciamento do profissional? Não. Ele exige que você simplesmente se cadastre. Aquela anuidade gostosa, né? Uma anuidade que não é barata. Que eu sei que não é barata. E você está dando aula aí nessa condição de pandemia também. Tô dando aula, exatamente, tudo online. De vez em quando tem que ir na escola. Assim, a gente viu realmente o quão complicado é a questão da desigualdade social. Tem aluno que não tem computador em casa mesmo, tem que ir para a escola buscar atividade, e aí a gente vai na escola pegar as atividades, e a gente se depara com situação de a pedagoga pegar a gente e falar assim, olha, pega um pouco mais leve que esse aluno, porque o pai do aluno simplesmente fugiu durante a pandemia. Que Brasil gostoso que a gente vive, né? Ou se não, de famílias inteiras. Era só tirar de uma que resolvia, gente. E tem gente que, mano, não tá com comida em casa. É muito comum. Eu devia ter tirado foto e mandado pra vocês. Que tem um colégio que eu dou aula na Zona Norte que tava lá, ó. A gente vai distribuir cesta básica pros alunos, mas infelizmente não será para todos. Certo. E o número de aluno que precisa de cesta básica é muito maior do que o número que é ofertado pela escola. É muito. É horrível, é horrível. E também. Pô, eu vou desligar ali pra ir chorar rapidinho. Coisa de 5 minutos. A gente volta. Eu vou pular aqui da minha sacada. Ô Luiz, sabe aquele momento mais gostoso da escola que você gostava? A merenda? Então. Achei que era o troca-troca que você ia falar. Fiquei. Escola não é colégio. Que delícia. Escola não é colégio, tá? Tô falando do ensino fundamental. E você, Keila, como é que é aí a sua área, né? A área da história profissionalmente, né? Se você está exercendo na área, e o que é? Qual é a expectativa para quem se forma em história? É triste, né? Tururu. A expectativa é Bolsonaro. Então. Que expectativa que é Brasil 2020, amigo? Expectativa é uma coisa que você tira, não tem mais, tá? Não, mas assim, majoritariamente, né, dá aula para quem se forma em história. Então, assim, você tem que esperar, né, um concurso aí da vida, ou você... aqui no Paraná a gente não tem concurso desde 2013, né? Olha que gostoso. Desde 2013 nós não temos concurso. Concurso municipal aqui em Curitiba também nunca vi nem ouvi. Nunca vi nem comi, né? Só ouço falar. E daí a gente fica no PSS, né? Dei aula no PSS. Eu dou aula particular. Então eu tô nas aulas particulares, né? Então é uma opção também. Se você conseguir alunos, assim, que você pega aluno fixo, né? Eu tenho o ano todo, tal, é bacana, assim, você consegue fazer uma coisa legal.
Mas Você isso. tá preparando esses alunos pro vestibular? É isso? No geral eu trabalho com reforço escolar, né? E preparatório para vestibular, coisas do tipo. E geralmente, aula particular, a gente pega muito aluno que tem dificuldade por algum, por exemplo, pessoal que tem, aluno que tem TDAH ou déficit de atenção, né? Então daí precisa de um reforço. Eu gosto bastante de trabalhar assim, aula particular, eu acho bem bacana. Mas eu adoro dar aula em sala de aula também. Mas estamos aí, né? À mercê do governo, o PSS não teve, estamos aguardando. Então, no momento, eu tô meio que desempregada. Aí, se quiser mandar contratar a Keila aqui, Gente, vocês entram em contato aqui na caixa de e-mail do SDS. Pode me contratar, né? Eu tô fazendo outras coisas, né? Eu sou escritora também, tenho um livro na Amazon, tá, gente? Me procurem lá. Depois você passa o seu livro pra gente colocar no link do episódio. Faço, sim. Mas assim, é uma questão de perspectiva, porque assim, agora com a regulamentação, né, da profissão, pode ser que isso melhore um pouco. A gente fica muito à mercê do governo, porque o governo não tá investindo em educação. Então, assim, quando eu me formei, era muito mais tranquilo você conseguir aula, você conseguir as coisas, assim, porque a gente tinha mais oportunidade. Agora, a educação tá muito jogada para escanteio, né? Mas, assim, é uma questão de olhar à sua volta. Aqui no Paraná, principalmente aqui em Curitiba, região metropolitana, tá muito forte uma cena de uma galera que curte história medieval e faz festa medieval. Então, tem muita gente da história que se especializou em história antiga e medieval que tá conseguindo trampar com, como é que chama? Consultoria pra festa, né? Pra coisas do tipo, assim. O pessoal que é mais próximo da arqueologia também, que manja de como as pessoas faziam roupas ou faziam armas, então também o pessoal consegue bastante palestra, tem gente que sabe fazer também, que tá conseguindo ganhar uma grana com isso. Então, assim, né, é uma área que tá crescendo bastante, então tem a oportunidade aí. Sabe que no Paraná, professor só serve pra tomar umas porradas de cavalo de vez em quando, né? Sim. Umas cacetadas nas costas. Sim, Exatamente. Já tá chegando o ano de ter mais um massacre, não tá não? É por agora, assim. É por agora, eu acho que tá no... As estrelas estão se alinhando pra mais um massacre de professores. Ô, Pontes, assim, e você fugiu de Londrina pra ir pra Itajaí e tomar ozônio no rabo, é isso, né? Também. Gostoso. Na verdade, assim, como a gente trabalha com o presente e o passado, não saber do futuro, se eu soubesse, eu já tinha vindo antes e tinha trazido todos vocês. Primeiro da fila, né? Já tinha preparado o campo, entendeu? Todo mundo tomando ozônio junto. Todo mundo abraçado. Isso ficou um pouco estranho, desculpa. Melhor do que aquela centopeia humana. Melhor. Ai, que... Não dá ideia. Centozônia humana. Vamos lá. A última pergunta aqui, começando por você, Keila, agora um exercício de imaginação aí, de empatia, de uma mensagem para o futuro, que se você indicaria a formação de história para a próxima geração, né? Se um adolescente aí, às vésperas do vestibular, falasse assim, tô pensando em fazer história, você ia falar para ele correr muito rápido? É isso? Rapaz, olha, não é uma... Eu não teria como responder assim, tá na lata, sim ou não. Teria que ter uns dedinhos de prosa com a pessoa, porque o atual contexto tá realmente muito complicado, né? Ter perspectiva. Mas ao mesmo tempo que é complicado ter essa perspectiva de será que eu vou conseguir um trabalho na área e tal? Mais do que nunca a gente precisa de professores, historiadores e pessoas que estejam dispostas a compreender a nossa realidade, né? A sair um pouco dessa... Como que é a palavra, gente? Quando as pessoas ficam... Negacionismo? Não, também, negacionismo. Esse amortecimento, sabe? Que eu vejo muito isso, as pessoas estão muito amortecidas. Tá muito no stand-by, mas não é stand-by. Mas aí vocês entenderam a essência do Anestesiado. negócio. Isso, exato.
Então, assim, ao mesmo tempo que é difícil, porque, assim, realmente, a gente tem a opção, né? Ah, posso sair do estado pra fazer concurso em outros estados e tal, né? Sempre vai ter uma oportunidade ou outra, embora as condições não sejam super ideais. Então, é complicado ver essa perspectiva, mas ao mesmo tempo a gente precisa de professores, de historiadores, de pensadores que estejam dispostos, né, a estudar, a pesquisar, que é a única forma da gente combater esse negacionismo todo que colocou a gente nesse buraco que a gente tá agora. Então essa é a minha mensagem, busquem conhecimento. É bastante triste a gente ver que a gente tá numa situação que as áreas que formam o pensamento crítico das pessoas, elas são cada vez mais sucateadas, com menos verba, mais jogada de lado e mais mal faladas, né? Com fake news e essas coisas. Totalmente. É muito complicado. Quando eu tava dando aula, já era, né, um pouco antes do golpe de 2016, quando tava toda aquela tensão sendo formada. Peraí, golpe de 2016. Check, isso. Eu não podia sair, não podia finalizar isso sem falar. Já tava rolando uma tensão nas escolas. Eu tive alguns pequenos problemas, né, com pai de aluno, alguns professores também, né, aquela coisa doutrinadora, não sei o quê, né, sendo que eu só estava fazendo meu trabalho de dar aula, né. Então isso já estava, essa tensão ela já estava se formando, né, e agora pior ainda, né, o pessoal despreza qualquer tipo de ciência, e história é ciência, tá? E a gente tá nesse negacionismo, né, então, como agora a gente tem a regulamentação da profissão, né? É mais um passo em direção a consolidar realmente a história como ciência, tentar trazer um pouco mais de valorização para a história. Eu nem digo para os historiadores como pessoas, né? Tipo, não me valorizem como pessoa apenas. Se valorizar o que eu faço, né? Valorizar o que os meus colegas fazem, tanto os que são só pesquisadores e principalmente os que são professores também, já tá ótimo. Porque a gente precisa muito sair desse buraco. E só a educação pra fazer isso. Ficou um final assim. Quase chorando, bonito, tô quase chorando aqui, Nossa gente. Senhora. E você, César, sua mensagem aí pra prosperidade, né? Passa a sua mensagem pra frente. Se o adolescente chegasse lá e falasse assim, quero fazer geografia, qual é a dica, qual é a sua opinião aí? Faça. Então é isso, pessoal. Não, sabe por quê? Porque assim, eu sempre vou dizer uma coisa. Eu falei aqui, né, que eu tive professores de geografia horrorosos. Então eu sempre quero ser o melhor professor de geografia que eu não tive para os meus alunos. Mas por quê? Eu nunca dei aula em colégio privado. Eu só dei aula em colégio público até hoje. Então eu acho que é uma forma... Eu tive formação em faculdade pública. O curso de geografia da UEL foi considerado, todos os anos que eu estive lá, o melhor curso de licenciatura em geografia do país era na UEL, né? Então, é uma forma de eu devolver isso para a sociedade. Eu tenho isso comigo. É idealismo. Foda-se, eu tenho esse idealismo comigo. Eu tenho que devolver isso. Principalmente por uma parte da sociedade que não tem acesso. Eu dou aula aqui de Londrina, sabe? Eu dou aula na Vila Casone. Né, eu dou aula para aluno que mora na Vila Marísia, que ainda aqui de Londrina sabe que é um bairro super pobre. E se eu não der esse tipo de conhecimento, não passar esse tipo de conhecimento para esses alunos, não der essa perspectiva do que valeu meus 5 anos na UEL, entende? Se eu falo de valorização, a gente sempre fala de valorização do ensino e do próprio ensino de geografia, eu tenho que dar o meu melhor, sim. E ensinar e dar senso e passar senso crítico para esses alunos. E muitos deles têm, a gente acha que não, mas eu vejo isso mais em colégio de periferia. Eu tive experiência em colégio em bairros muito bons daqui de Londrina e de Rolândia, e tive experiência em bairros muito perigosos, periféricos daqui da cidade. E na periferia, os jovens da periferia, eu tive essa impressão, eles têm muito mais noção da importância do que é SUS, do que é uma educação de qualidade, de a gente passar a noção
básica do que é até mesmo aquela coisa comunista de consciência de classe, que dá pra passar sem necessariamente você ser um comunista. Tá ligado? Você desenvolver o senso crítico do aluno é o mínimo pra fazer. E não só isso, a gente vive um momento de obscurantismo no Brasil, e a gente tem a obrigação de iluminar um pouco a cabeça dessa molecada, para que eles não fiquem nessa coisa romantizada de Estados Unidos é bom e o Brasil é uma droga. Em geografia a gente passa muito por isso, e a gente mostra que não. Pelo menos durante os anos que eu dei aula, eu tive bons resultados em relação a isso, que pelo menos eles tinham noção que os Estados Unidos não é tudo isso. Pelo menos eu consegui passar isso para eles. E educação é importante. É a única coisa que nunca vão tirar de ninguém. É o nosso conhecimento. Tô te abraçando aqui ideias. espiritualmente. Não, eu tô aqui abismado, porque geralmente eu vou gravar das 10 a gente fica fazendo piada de sem graça, fazendo trocadilho. Agora o pessoal aqui destruiu nos comentários, eu nem sei como continuar, mas é isso. Encerrando o programa, espero que vocês tenham gostado dos nossos entrevistados, tenham tirado suas dúvidas, tenham pegado um pouquinho aí esse feeling, esse amor, porque o que foi mais legal aqui é que deu pra sentir o amor na voz de vocês, no relato de vocês, principalmente agora nessa última pergunta. Foi assim, realmente impressionante. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos passar para as despedidas. Começando por você, Keila. Agora é seu momento. Você pode se despedir, mandar um abraço, fala do seu livro, faz sua propaganda, quiser passar a rede social. Você fica à vontade, seu momento. Bom, obrigada pelo convite. Gente, gostei muito de participar. Tô bem feliz de ter defendido aqui o curso de História. Obrigado, Danilo, né, por ter me chamado. Então, né, meu livro, eu sou escritora também. Meu livro chama A Trilogia da Floresta. Tá lá na Amazon, o e-book. Tá bem baratinho, gente, bem baratinho. Procurem lá, Keila Fernandes. Keila com K mesmo, I, simplesinho. Quem quiser também pode me seguir no Instagram, que eu posto minhas paradinhas lá, né? Coloco as coisas que eu escrevo lá também. Aí é Keila com Y, Keila Ren, tipo Kylo Ren lá do Star Wars, só que é Keila. Me sigam lá e eu não uso muito Facebook, Twitter também é uma porcaria, então me sigam no Instagram se possível e leiam meu livro, estudem história, busquem conhecimento e é isso aí, gente. Obrigada por tudo, beijinhos. Lembrando que todo o link da Amazon da Keila e o Instagram da Keila vão estar aqui na descrição do episódio, então você clica lá, segue o trabalho dela e vai ler o livro dela, rapaz. Valeu. E você, César, seu momento aí, manda seu abraço, manda seu beijo, faz sua propaganda, vende seu peixe, fica à vontade, a casa é sua. Bom, quem quiser me contratar aí pra dar umas aulas, pelo amor de Deus, estamos aqui. Londrina, Curitiba, região Parará, aqui, ó. Américas Latinas. Manda jobs. Todas. Manda, pelo amor de Deus. Pode mandar nudes, jobs. mas com a condição de mandar jobs também. Isso. Nudes não, porque, enfim. Eu não quero ver isso aqui, não. Ai, não. Ainda mais se for de jejum, né? Um trabalho, cara, porque nude não vai pagar meu gin, nude não vai pagar meu aluguel, não vai pagar minhas internet, entendeu? Então manda, pelo amor de Deus, tá acabando o ano. Enfim, é isso. Busquem conhecimento, como dizem aqui, a Terra não é plana, tá? Não é. Tá? Fez frio semana passada, mas aquecimento global é isso aí, entendeu? Que vocês estão lendo toda hora. Eu falei agora há pouco, conhecimento nunca é demais e nunca vão arrancar da gente. Então, por isso, sempre leiam, sempre se informam, não sejam jaguaras. É isso. E um abraço pro Danilo, que me convidou e sempre me convida para esse maravilhoso podcast, né? O DS10. Lembrando que o Instagram do Ed César, se ele quiser passar, claro, vai estar na descrição. E o currículo do Ed César também vai estar aqui. Então, se você quiser contratar ele, você vai lá na descrição, ver o currículo. Tenho experiência com EJA, com ensino fundamental, médio, crianças com capeta no corpo, enfim, tem tudo isso. Eu também, tá? Pode me contratar também, que escrever também não dá muito dinheiro, então... Exatamente, aquilo também, professora, também já deu aula para vários Muitos Pokémons. Muitos demônios, então a gente é isso aí, tá, gente? A gente dá aula no estado,
Então a gente tá pronto pra tudo. Ô, Ponto, será que podcast faz sucesso no LinkedIn Olha, também? eu não sei, mas com essa descrição ali de competência, né, e habilidade profissional, eu acho que o Edir Macedo mandou uma oferta de emprego pra você. Pra desencapetar geral. Aí é melhor nem aceitar, né? Se ele me mandasse uma proposta de fazer bico de demônio na igreja, eu aceitava aí, gente. E um nude do Edir Macedo? Deus me livre. Muito bem, Pontos, agora esse momento aí, deixa seu tchau, manda um abraço e aproveita aí, deixa os nossos recados, nossas redes sociais, onde a gente escuta o nosso leque de programas, tudo isso aí que você já sabe, eu não preciso ficar aqui me... Manda e-mail pra gente, com certeza a gente vai ler, porque, né, assim, ó, desce10, tudo por extenso, @gmail.com, segue nosso Instagram, né, que é desce10_podcast. Tem o nosso YouTube com material surpresa. A gente não sabe quando vai ter, por isso que é surpresa. youtube.com/desce10, ou você só coloca lá na barra de pesquisa desce10 que você acha. Facebook também, eu não sei o que tem lá porque eu não uso mais Facebook, mas é facebook/desce10. E tem o Twitter, @desce10, que assim, tem sempre aviso de postagem. Quando acontece alguma hecatombe com uma Belo Horizontina, a gente avisa lá também, né? Então siga nossas redes sociais e é isso. Tchau, muito obrigado. E é o seguinte, a gente está aqui para fazer história. Isso então, pessoal, esse foi o 3º episódio do Unibar. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. A gente se vê na semana que vem e tchau! Isso é tudo bem, pessoal.